urticária é muito mais do que comichão. Pode trazer problemas e situações bem complicadas de ultrapassar, como vamos agora perceber com a presença das nossas convidadas. Tenho então comigo a Cristina Pleno. Olá, Cristina, muito boa tarde. Bem-vinda, que nos vem dar o seu testemunho. E a doutora Célia Costa, que é médica imunoalergologista. Olá, doutora, muito boa tarde. Bem-vinda também. Um grande aplauso para as duas. Bom, eu vou começar aqui pela Cristina. Vou começar pela Cristina e perguntar, Cristina, há quanto tempo é que surgiram os primeiros sintomas? Isto foi há quanto tempo? Foi há cerca de 4 anos, sensivelmente. 4 anos? Sim. Inicialmente comecei a ter umas babas junto à linha do biquíni, junto ao Mas umas babas como se fosse uma mordidela de um bicharoco? Quase. Quer dizer, na altura sabia que não era bicharoco, porque eram babas contínuas no sítio específico do elástico, por exemplo. Depois atravessou uma situação mais grave para além da urticária. Eu tive um carcinoma na tiroide e tudo isto foi disputado, digamos assim, pensamos nós também, por essa questão. Eu tinha uma doença autoimune, que era o tiroidismo de Hashimoto, e que na altura, quando fui de férias, houve uma situação um bocadinho mais à frente, fui de férias e acordei simplesmente com os membros inferiores todos completamente cheios de manchas. Já não as ditas babas? Como é que eu hei de dizer? Eram manchas, no fundo. Todos os membros de alto a baixo cheios de manchas. Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa, Cristina. Quando há pouco me diz que inicialmente isto começou por uma espécie de umas babas que apareciam na linha do sutiã, na zona do biquíni, no fundo onde existia o elástico, davam sintomas, ou seja, tinha comichão, tinha desconforto? Sim, na zona do elástico, digamos assim, tinha alguma comichão. Quando apareceram mais tarde nos membros, na primeira fase não tinha comichão. E fez alguma coisa quando estava cingido esta zona circunscrita esta zona que me disse? Não fiz nada. Coisa? Logo no início na linha do biquíni, até porque era um desconforto, mas nada de que me... Nada que a preocupasse? Deixei passar? Deixei passar. Não tomou nada? Não fez nada? Não. Então, quando me diz que mais tarde é que um dia acordei e tinha as pernas todas cheias de mancha, este mais tarde é o quanto tempo? Meses depois? Talvez 1 mês e meio, mais ou menos. Mas foi assim, deitou-se bem e acordou, estava cheio de manchas? Sim. E as pernas inchadas ou só as manchas? Só as manchas. Só as manchas? Só as manchas. Comichão? Na primeira fase, não. Na primeira fase, não. Depois é que foi, quer dizer, depois pedi ajuda, fui a uma urgência médica, estava de férias no sul do país, fui a uma urgência médica, na urgência médica deram-me uma injeção de corticoides. No outro dia, praticamente estava na mesma, acordei novamente com todas as manchas. E as manchas eram contínuas, nunca desapareciam nem aliviavam? Não, desapareciam na parte da tarde. Normalmente iam gradualmente desaparecendo. Já vai explicar isto tudo, doutora Célia, que esta coisa das manchas têm hora para aparecer, também queremos perceber, porque se estão de manhã estão acesas, depois ao final do dia estão realmente muito mais brandas e no outro dia voltam a estar... Isto deve ter uma explicação, claro. E, portanto, este processo ainda durou algum tempo, provavelmente, se calhar as suas férias, não? Sim, depois voltei novamente às urgências do hospital, encaminharam-me para uma consulta de dermatologia. Na consulta de dermatologia fui medicada com corticoides e com antihistamínicos. Correu bem durante esse período do tratamento. No entanto, passados, não sei, talvez 5 dias depois de terminar o tratamento... Voltou mesmo? Voltou, e pior, mais agravado ainda. Começou a comichão, portanto, quando voltou com comichão. E na mesma só na parte das pernas? Nessa altura, isto já me custa, já tenho alguma dificuldade em recordar, sim, mas creio que sim. Eu acho que depois o angioedema foi mais tarde, foi depois da operação. Portanto, nesta fase, depois do tratamento, tive que voltar a recorrer novamente a uma especialidade, a um especialista que também
me acompanhou e fez-me uma medicação até à operação, isto também porque os próprios médicos tinham algum receio como ia ser operada. Ou seja, nessa altura já tinha sido diagnosticado o cancro, portanto, os médicos também estavam aqui com receio de o que é que lhe podiam dar, não é? Até porque estava a tratar uma situação tão grave que tinha uma que incomodava muito e depois tinha esta situação também muito grave, que eram duas coisas que coabitavam, não é? Coabitavam. Doutora Célia, eu queria começar por lhe perguntar, ainda antes de me esclarecer aqui alguns pontos do relato da Cristina, e ela tem mais para contar, o que é isto da urticária? Que normalmente nós falamos de uma forma muito, desculpa a expressão, leviana. Ou seja, nas conversas assim à vontade, dizem, credo, parece que tens urticária, não paras de sossegar. Não é? As pessoas misturam um bocadinho. Boa tarde. Efetivamente, a urticária, de uma forma em geral, é muito prevalente, ou seja, cerca de 1/4 da população vai ter um episódio de urticária na sua vida, ou seja, 1 em cada 4 pessoas vamos ter urticária. Urticária caracteriza-se essencialmente por 2 tipos de manifestações, ou manchas ou babas, que são quando as manchas têm relevo, ou seja, nós passamos a mão e efetivamente há um alto, com muita comichão, habitualmente há comichão, mas quando as manchas atingem grandes dimensões e sobretudo nas articulações, às vezes não há comichão, pelo contrário, há dor, há ardor, há uma sensação de queimadura. A maior parte das urticárias são o que nós chamamos urticárias agudas, ou seja, em menos de 6 semanas acaba por resolver o quadro. E, efetivamente, na maior parte dos casos, essas urticárias agudas não têm um grande impacto na qualidade de vida do doente, muitas vezes nem tem uma causa conhecida, ou pode estar associada a uma reação alimentar, uma reação medicamentosa, uma infecção, mas facilmente resolvível e com uma situação muito controlada. Ou seja, está ali circunscrito, é um episódio que acontece. Exatamente. E a maior parte das pessoas, efetivamente, vai ter um destes episódios que não tem grande impacto. O problema é quando estas manchas e estes edemas e esta comichão prolonga para além das 6 semanas e dura durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. Há relatos de urticárias com duração de 40 anos. Mas sem interrupção? Sem interrupção. E, portanto, é o que nós chamamos a urticária crónica e, efetivamente... Então, espere, doutora, vai explicar tudo o que é urticária crónica, até porque é muito mais grave do que as pessoas julgam, daqui a 1 minuto. Experimente a nova receita Whiskas. É a melhor de sempre. O seu gato vai adorar, mais do que nunca. O mundo está cada vez mais forte. Mais ainda com a campanha Tecnologia. Não perca impressora HP multifunções wireless por apenas 79€. Porque o nosso forte é o preço. Votem sempre. Pai, quero apresentar-te o meu novo namorado, o Paulo. Custa a engolir, não? Há coisas na vida que custam a engolir. Agora a garganta inflamada não tem que ser uma delas. Mebocaína Anti-Inflame. Com o seu poder anti-inflamatório de ação local, trata a inflamação e alivia rapidamente a dor de garganta. Mebocaína Anti-Inflame. Quando custa a engolir, já sabe o que pedir. Mebocaína, a gama completa para a dor de garganta. Descobre as latas de 50 sementes, igualmente frescos, mas maiores para beijar mais confortavelmente. E agora com o Seminte, ganha viagens pela Europa todas as semanas. Estamos de regresso então para esta conversa, estamos a falar de urticária. Estava a doutora Célia a falar de urticária crónica, que se pode prolongar 20, 30, 40 anos, mas que urticária é esta? Não tem remédio? Não tem solução? A maior parte das que nós chamamos urticárias crónicas são efetivamente espontâneas, ou seja, não têm uma causa subjacente identificável. Claro que nestes doentes temos que tentar identificar fatores de agravamento. E a Cristina falou efetivamente de uma patologia que muitas vezes é um fator de agravamento de urticária crónica, que é a patologia autoimune da tiroide. Ou seja, em doentes com urticárias crónicas de longa duração, que às vezes resistentes à terapêutica de primeira linha, que são os antihistamínicos, são os cursos de corticoides, deve-se procurar fatores de agravamento. A patologia autoimune da tiroide, outras doenças autoimunes sistémicas, infecções crónicas,
crónicas, virais, uma série de hipersensibilidades, nomeadamente alimentares, mais aditivos alimentares, na medida em que nós consumimos no nosso dia uma série de alimentos, conservas, enlatados, nem sabemos o que têm. Portanto, os aditivos alimentares também pode ser uma causa de agravamento. Medicação crónica, nomeadamente anti-inflamatórios, aspirina. Portanto, há uma série de fatores que devem ser pesquisados que são fatores de agravamento. No entanto, a maior parte dos casos são o que nós chamamos de urticárias crónicas espontâneas, que não têm uma causa subjacente. Qual é o nosso objetivo? É que haja um controle total dos sintomas e, portanto, temos ao nosso dispor, uma vez feito o diagnóstico, eu acho que aqui o que é importante é fazer o diagnóstico. Bem feito? Bem feito. Atempadamente, não deixar estes doentes em sofrimento, com idas frequentes ao serviço de urgência. O que acontece muitas vezes, quando vai a um serviço de urgência, apanha um médico, apanha outro, e, portanto, não há um seguimento. Não há ali um juntar de informação, exatamente. não é? E há terapêutica efetivamente disponível, que modo a que nós controlemos os doentes. Porquê? Porque uma urticária crónica não controlada, efetivamente, há não só este consumo de recursos humanos e monetários, de ida a vários especialistas, a vários médicos, a vários serviços de urgência, mas depois é um impacto na qualidade de vida do doente. Um doente com urticária crónica tem muita comichão, muito prurido, tem alterações do sono. Habitualmente estes doentes têm... É impossível dormir bem, se está sempre com prurido e com comichão, ninguém dorme bem, não é? Não dorme nem em quantidade nem em qualidade, com despertares noturnos frequentes. Portanto, isso vai ter repercussão no dia-a-dia. E provavelmente também serão pessoas que se isolarão um pouco, porque às tantas sentem-se, quer dizer, elas não estão bem, quase que sentem que não são boa companhia para ninguém porque não se sentem bem. Imagino eu que também leva a algum isolamento, não sei, doutora? Algumas alterações emocionais, sim, de isolamento, de evitar a exposição social no local de trabalho, não só o absentismo, mas é agora um termo muito conhecido que é o presentismo, ou seja, o doente que está, mas não está disponível, não se sente bem. Presente, exatamente, não está bem e, portanto, isso tem repercussão depois também na produtividade do doente, na colaboração com os outros, com a família, com os amigos. Há um isolamento, como a Fátima estava a acabar de dizer. Claro, portanto, é um conjunto de fatores que, se somarmos todos os doentes com urticária crónica não controlados, isto tem impacto não só naquele doente, mas na sociedade em geral, do ponto de vista não só individual, mas também coletivo. Claro. E, portanto, é efetivamente tem chamar a mais atenção peso do que as pessoas julgam. Exatamente. Agora, no seu caso, a Cristina, depois de um longo trajeto, porque as coisas não foram simples nem foram fáceis, houve inclusive uma fase onde a Cristina tinha que pensar como é que ia à rua, não é? Mas isso porque estava com as tais manchas já pelo corpo todo, Cristina? Sim, pois houve uma fase que foi até ao próprio cabelo, ao rijo de cabelo, lembro-me de... Cor cabeludo? Sim, o cor cabeludo. Tudo tinha comichão? Sim, por todo lado. Pálpebras, dedos... Oh, Cristina, como é que se vive assim? Porque às tantas a pessoa perde a paciência, perde as estribeiras, está no limite da sua paciência mesmo. Aquilo que eu posso definir, havia certas manhãs que quando olhava isto logo a seguir à operação, foi sobretudo nessa altura, quando acordava de manhã parecia um bicho. Era aquilo que eu posso explicar e descrever. Porque me inchava a boca, inchava-me as pálpebras, os pés... foi uma fase complicada. Eu não sei, vamos lá ver, ter tido um carcinoma é uma coisa gravíssima, mas provavelmente trouxe-lhe mais sofrimento este período não controlado da urticária do que propriamente aquele tratamento que estava a surtir efeito do carcinoma. Foi um desgaste emocional muito grande. Posso dizer que a parte da urticária naquela altura desgastou-me mais emocionalmente do que a questão do carcinoma. E ao fim de quanto tempo é que a coisa estava controlada? Porque hoje está controlada, aliás, até a paciente, a doutora Célia, mas há quanto tempo? Quanto tempo depois, aliás, é que as coisas ficaram controladas? Ainda tive algum descontrole porque tive que fazer o iodo radioativo e até a ingestão dos medicamentos na altura parece que fazia reação aos próprios medicamentos. E só depois, mais tarde, com os corticoides e quando fui integrada em Santa Maria,
com um novo tratamento. E que as coisas correram bem. As coisas começaram a correr bem, sim. Doutora, imagino que, porque, aliás, a doutora trabalha no Hospital de Santa Maria, imagino que às vezes mesmo com um diagnóstico bem feito, quando há todos estes fatores para controlar e há uma outra doença que também está a competir, vamos dizer assim, para um médico também não é fácil conseguir pôr aquele doente a recuperar a qualidade de vida e alguma saúde, não é? Não é fácil, efetivamente, estes doentes e muitas vezes quando chegam já com uma longa duração. E muito sofridos. Muito sofridos, a necessitarem de não só do apoio em termos de controle da doença, portanto o apoio físico, mas sobretudo o apoio emocional. Sim. Alguém que os ouça, que os compreenda e que os oriente no bom sentido. E efetivamente são doentes que depois, numa fase inicial até haver controle, são doentes que necessitam de consultas muito mais apertadas, com um intervalo de tempo muito mais regular, com alguma vigilância, mas é para isso que nós cá estamos e, portanto... E há situações, desculpa a pergunta, há situações em que pode ser necessário, não sei se existe alguma solução acessível, internamento para fazer um tratamento específico em hospital ou não? Normalmente é ambulatório. Normalmente é ambulatório em regime de hospital-dia, que é um intermédio entre a consulta externa e o internamento, na medida em que funciona desde as 8 às 20 do dia. No entanto, em situações em que haja o tal componente de angioedema é quando há um edema mais profundo a nível das mucosas, pode eventualmente até haver compromisso da via aérea. Nessas situações tem que haver internamento, claro. E muitas vezes é mesmo isso que nós fazemos para controlar aquele episódio agudo. Muito bem. Bom, eu penso que deixámos aqui informações e um alerta importante relativamente a esta doença. Cristina, agradeço-lhe em particular ter vindo, dar o seu testemunho, é muito importante. Doutora Célia, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença. Acho que todos estes temas são importantes. Sei que há uma página do Facebook relativamente a este tema, por isso os nossos espectadores também poderão encontrar e assim ficar ainda melhor informados. Obrigada às duas. Um grande aplauso. Muito obrigada.